Olá, estamos novamente no Creia Somente. Como é bom estar de volta, como é bom poder falar com vocês, como é bom poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor e começar num novo olhar, numa nova fé e num novo caminho. Como é bom poder expandir a palavra do Senhor nesses tempos onde precisamos olhar para o alto e ver os milagres do Senhor. Neste momento, nesta lição, nós vamos falar de algo muito especial. Nós vamos falar de duas passagens hoje, onde Jesus dá um comando aos seus discípulos. Ainda eles não eram os discípulos de Cristo, mas eles estavam aprendendo a ser homens de Deus e a ouvir os comandos do Senhor. Lá no texto de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ver uma passagem maravilhosa, onde Pedro e os seus amigos, seus companheiros, estavam a madrugada toda pescando em alto mar. Como eles eram exímios pescadores, eles estavam ali fazendo aquilo que era da sua profissão. Porém, parece que de manhã, eles estavam, logo pela manhã, estavam ali lavando as redes e apareceu Jesus. E Pedro estava muito triste porque nada ele tinha apanhado. Mas um segredo espiritual aconteceu neste momento. Na outra passagem de Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 24, nós podemos ver já esses homens como discípulos de Cristo. E eles estavam onde? Dentro do barco. Porém, Jesus estava com ele. E Deus deu ali na sua palavra esse parâmetro nos mostrando que quando nós estamos em alto mar, tudo pode acontecer, ou seja, quando Jesus está presente na situação, no cenário, na história, como nessa última passagem, ele estava com os discípulos dentro do barco, o Senhor traz a prosperidade, o Senhor traz a multiplicação, mas há um segredo espiritual. E para isso eu quero te deixar uma frase que é interessante frisarmos isso e pensarmos e meditarmos sobre isso. Diz assim: hoje é o último dia de ficar na margem. Hoje é o seu último dia de ficar na margem. Essa é a frase para esse estudo e o tema de hoje é permanecendo em pé, ou seja, ficando firme, estabelecendo a nossa missão, estabelecendo a nossa fé e acreditando que quando Jesus está conosco, ou no barco, ou sobre o seu comando, tudo vai muito bem. Bom, vamos falar sobre esta passagem de Lucas capítulo 8. Os discípulos estavam em alto mar, ou seja, eles saíram da margem, saíram da mediocridade, saíram onde não acontece milagres. Queridos, ninguém pesca, ninguém vê fruto nenhum na margem, mas sim em alto mar. Jesus, ele sempre vai nos levar para as águas profundas, para o profundo, para o extraordinário. E hoje eu quero te levar também pela fé às águas profundas do Espírito Santo, aonde acontecem os milagres, aonde os peixes estão, aonde o Senhor dá o seu comando. É no meio das águas, é no alto mar que Pedro andou sobre as águas, é no alto mar onde Pedro lançou a sua rede, apesar de não ter pescado nada, como na passagem que falamos em Lucas capítulo 5, e não tinha pescado nada, é onde ele lançou a sua rede e não podia mais puxar, ele e os seus amigos, a rede de tantos peixes. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Há duas histórias, há duas palavras, há dois contextos, mas há uma coisa ali em comum nas duas passagens.
Jesus deu um comando, Jesus estava na história e ele nos leva sempre para as águas profundas. Então eu quero ministrar o seu coração nesse sentido, que não importa os ataques, não importa os cenários contrários, não importa as tempestades, não importa quando o diabo muitas vezes vem atacar o seu barco. Eu quero profetizar já em nome de Jesus, neste tempo, nessa ministração, em nome de Jesus, que o seu barco é um lugar de milagres. O seu barco é um lugar onde tem vida, onde tem prosperidade. E muitas vezes o diabo, ele distorce os cenários para mostrar que a sua casa não vale nada, a sua história não vale nada, a sua família não vale nada diante do Senhor. Mas eu quero repreender como profeta do Senhor todo cenário contrário, todo cenário de falência, todo cenário de morte, de roubo, de mentira na sua casa e na sua família e no seu barco. Em nome de Jesus eu quero repreender e declarar que a vida de Deus está naquele lugar. Resiste um pouco mais. Essa é a palavra para você. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias onde temos que ter fé, onde temos que meditar nesta palavra e acreditar por fé que o Senhor está cumprindo os seus desígnios sobre a nossa vida. Então eu quero declarar e te incentivar, resista um pouco mais. Fique no barco, não saia do barco. Nós não estamos falando daquela passagem onde Jesus deu um comando para Pedro sair do barco, mas eu estou dizendo naquela passagem onde os ventos batiam, as tempestades batiam no barco, o casco já estava se rompendo, as águas enchiam-se dentro do barco a ponto de ir a pique, mas Jesus estava dentro daquele barco e a palavra de Deus diz que ao comando de Jesus, tudo cessou, tudo mudou, mudou-se o cenário, mudou-se ali todo um contexto. E eu quero profetizar em nome de Jesus que hoje o Senhor vem colocar dentro do seu barco a paz, a alegria, vem colocar um novo tempo, um novo olhar dos milagres do Senhor sobre a sua casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus, se há alguém na sua família, dentro do seu barco, que está desesperado, que está querendo se matar, pular do barco, desistir, abandonar a fé, ou muitas vezes questionar o agir de Deus, eu quero profetizar que o equilíbrio do Espírito Santo, a presença gloriosa de Deus vem no seu barco, vem agora na sua casa, vem trazendo ali todo o alívio, vem trazendo todo o cenário movido pelas mãos do Senhor, vem trazendo sobre o seu barco, sobre o seu cenário, um novo tempo de colheita em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando Jesus levantou-se naquele barco, apesar das tempestades, Jesus ordenou à tempestade que se cessasse tudo. Então Deus hoje, Ele ri da tempestade, Ele ri do seu problema, Ele ri da afronta, sabe por quê? Porque Ele é Deus e Ele pode mudar qualquer coisa. Não há nada que possa subsistir ao agir de Jesus, ao agir do poder grandioso do nosso Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, hoje Ele te dará as respostas que você precisa. Pedro precisava de uma resposta. Ele estava ali na outra passagem, ali lavando as redes, desanimado, angustiado, porque não tinha apanhado nada, mas ele teve uma resposta de Jesus, ele teve um comando de Jesus, e hoje esse comando vem sobre a sua vida, para trazer um novo tempo de provisão. Não tenha medo, não fique ansioso, não desista, porque o Senhor é um Deus de provisão e proteção. Olhe como a tormenta está grande.
A tormenta está grande, as pressões estão grandes na sua vida, os ataques são muitos em sua vida. Sabe por quê, queridos? Sabe por que essas coisas acontecem? Porque no seu barco há vida, no seu barco há oportunidade de milagres, no seu barco há oportunidades onde Jesus pode transformar toda bênção toda maldição em bênção, e o Senhor pode transformar todo o cenário caótico de morte em um cenário de vida. Então eu profetizo hoje, em nome de Jesus, que você não vai mais ficar na margem. Hoje é o seu último dia de ficar na margem. Você vai para as águas, para os mar alto, para as águas profundas do Espírito Santo. Lá você verá os milagres do Senhor, e se tiver alguma afronta ou algum ataque, ou mesmo você foi sobre um comando e um cenário adverso existe, eu profetizo agora que Jesus no seu barco vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, vai ser tudo conforme a ordem do Senhor, e a bênção do Senhor será sobre você. Eu te abençoo, abençoo a sua casa, barco de milagres, abençoo a sua vida, abençoo a sua história, abençoo a sua família, e em nome de Jesus te desafio a crer somente na palavra do Senhor, e maravilhas você vai ver e vai colher delas. Em nome de Jesus, recebe essa palavra em nome de Jesus.